Portanto, este ano comemoram-se os 60 anos da fuga do Forte de Caxias, que ficou conhecida como a fuga do carro blindado de Salazar, uma fuga que permanecerá na história da resistência e na história das fugas como praticamente um caso único por várias razões. Desde logo pelo tempo que demorou a preparar, 19 meses, portanto é uma extensão enorme com toda a complexidade que se colocava. Depois porque a última fuga que teve lugar, a fuga coletiva, a última fuga coletiva que teve lugar a partir das cadeias fascistas. É a única fuga que decorreu à luz do dia, visto que normalmente as fugas faziam-se em segredo, isto é, os carcereiros só davam por ela passado uns tempos, não? Esta não. É uma fuga que foi vista pelos carcereiros desde o primeiro segundo ao último segundo, e colocou muitos problemas na resolução desse problema, porque a consequência imediata dessa situação é uma fuga que decorre também sob fogo das armas de guerra, das espingardas de guerra que a GNR tinha. E por último é o simbolismo que tem, visto que foi utilizado um carro blindado posto ao serviço do Salazar, e que foi utilizado pelos inimigos jurados do fascismo, né? O próprio Salazar tinha considerado o comunismo como os inimigos mortais, né? E portanto esse carro que servia para a segurança do ditador foi utilizado para os comunistas, um grupo de comunistas, terem conquistado a liberdade. Portanto, tudo isto dá um ingrediente especial e simultaneamente também um simbolismo enorme. E foi uma fuga que colocou problemas de uma enorme complexidade, como se pode calcular, visto que a fuga teve que ser estruturada tendo em conta os presos que iam fugir, todos eles funcionários do partido, sujeitos a uma vigilância muito particular na cadeia. Podemos dizer, a sala dos funcionários tinha um guarda à frente e um guarda atrás, né? E que se moviam num espaço muito limitado, cerca de 50 metros, né? Que saíam da cela uma vez por dia, cerca de meia hora para o recreio. Portanto, é neste quadro, e tendo em conta que a natureza da cadeia de Caxias, visto que é uma cadeia com grande parte subterrânea, com túneis. E tudo começou quando o camarada Zé Magro, eles dissolveram a sala dos funcionários porque achavam que havia uma enorme concentração de camaradas. Naquela altura estávamos 10, 12, já não me lembro, né? E depois da fuga de Peniche, criou-se uma paranoia securitária na cadeia, visto que era suposto que ninguém poderia fugir da cadeia de Caxias e, portanto, isso criou algum pânico nas forças de segurança do fascismo, que adotaram uma série de medidas de segurança, aquele portão que teve que estar arrebentado não existia, aumentou a vigilância, aumentou o isolamento, né? E os carcereiros, a certa altura, dispersaram a sala dos próprios funcionários, portanto, uns foram para o Porto, outros foram para a Peniche e outros foram distribuídos por várias salas. Só que nós não conhecíamos a cadeia, conhecíamos aquele espaço e não mais do que isso, né? E quando o Zé Magro foi metido na sala onde estava, o 13 e mais 9 ou 10 presos, né? O Zé Magro teve uma conversa com o camarada Terezo e que lhe fez uma proposta extremamente audaciosa e difícil, né? O António Terezo, digamos, passar-se para o lado dos carcereiros, naquela altura aqueles chamavam-se rachados. Era uma decisão muito difícil, porque o camarada a partir dali ia ser desprezado pelas famílias, pelos presos, pelos companheiros de trabalho, né? E ele teve muita dificuldade em aceitar a proposta, mas depois com alguma coragem e determinação aceitou a proposta. Mas é uma proposta muito difícil, porque a partir dali ele não podia dizer: eu estou a trabalhar para o partido. Estou a trabalhar para o partido. Isso era coisa que ele não podia dizer, nem podia dizer, porque isso acabava com a tarefa, mas também porque a polícia não podia deixar de reagir. A polícia teve alguma dificuldade em, digamos, comer o alibi que ele arranjou, que foi, digamos, criou um conflito na sala, ofereceu pancada uns jovens de quem era muito amigo, né? E, portanto, bateu à porta e disse: eu já estou farto de comunismo, quero sair daqui, quero ir para a sala de trabalho.
Mas eles demoraram ainda, salvo erro, umas 3 semanas a engolir aquilo. Mas a gula é a morte do artista. E lá foi. E a função do Tereso era fazer o reconhecimento da cadeia, visto que na sala onde nós estávamos, nós só conhecíamos aquele espaço, não conhecíamos nada da cadeia, não é? E ao fim de pouco tempo ele comunicou que não era possível fugir, não era possível fugir. Praticamente parecia que estava tudo arrumado, mas ele descobriu na garagem esse carro, um Chrysler, né, que blindado, ou era suposto ser blindado, né, sobre isso não havia muita certeza, né, e foi ele que propôs fugir no carro. Teve aquele clique, né, aqui está a chave, que já não parecia, que já estava tudo fechado. O carro não trabalhava, né, tinha chave de ignição, mas ele descobriu que tinha um segredo, porque o carro tinha um segredo e era só por isso que não trabalhava, mas ele conseguiu pôr o carro a trabalhar. Ele foi ganhando uma enorme confiança da direção, né? Revelou-se um camarada com um talento extraordinário para a dissimulação, né? Então tornou-se o preso, podemos dizer até, a pessoa na cadeia da maior confiança da direção, né? E a certa altura até a pessoa que a único preso, ou a única pessoa da cadeia, nas guardas, nas chefes de guarda, pedir ao gabinete do diretor sem pedir autorização. Portanto, chegou-se à situação caricata, os guardas, quando queriam alguma coisa do diretor, pediam-lhe a ele para tratar de era o braço direito do diretor, e ganhou, portanto, uma confiança tal que tinha a livre circulação pela cadeia. Conhecia a cadeia em pormenor, o Corpo de Segurança habituou-se a vê-lo circular pela cadeia e quando ele, portanto, encontrou o carro, tinha também que habituar os carcereiros a andar com o carro. Mas quando ele propôs fugir no carro, puseram-se, como deves calcular, pilhas, toneladas de interrogações. Como é que nós, que só saímos meia hora por dia da sala, íamos fugir num carro a qual não tínhamos acesso? E, portanto, a primeira conclusão é que o carro é que tinha que ir ter connosco e não nós com o carro, porque isso não era possível. Portanto, essa ficou logo arrumada. A segunda questão é que o carro era um tanque autêntico, né, quase da largura do túnel, né, porque o acesso de onde estava o carro tinha que se fazer por até onde nós estávamos no recreio, que era o único sítio em que o carro podia ir, né. O carro tinha que ir de marcha atrás, né, porque não tinha espaço para fazer outra manobra, né. Não só ir marcha atrás, porque o tamanho do carro, né, o espaço não dava, né, mas também para arrancar logo, porque se houvesse uma manobra, como a GNR ia assistir à fuga, portanto, todos os segundos eram fatais, para isso. Portanto, ficou assente com o carro aqui conosco, tinha que entrar de marcha atrás, e portanto, depois a outra questão que punha, mais complicada, né, é como a GNR ia reagir, visto que a GNR ia assistir à fuga, isso era uma coisa, e não eram tão poucos, eram 4 ou 5 GNRs, com os guardas que estavam, portanto, uns à volta do carro, outros na parte de cima do morro, etc, etc. Portanto, uma coisa que sabia é que a GNR ia agir, e uma GNR que tinha armas de guerra. E foi talvez a parte mais complexa e mais prolongada, analisar qual seria a reação da GNR. Sabíamos que não deixaria de reagir, e reagir era disparar. O problema é se a fuga se desenrolasse a uma velocidade tal que a perplexidade deles não desse para essa reação. E então fizemos uma bola de trapo, né? Naquela altura era normal haver bolas de trapo, e portanto habituámos os GNRs também a ocupar uma posição de frente a frente, uns tantos de um lado, uns tantos do outro, né? Como se estivéssemos a jogar bola, né? Sem rede, mas a tirar a bola uns para os outros. Para quê? Para o espaço que o carro tinha que entrar, marcha atrás, no meio daquelas duas alas, para ser normal entrar no carro dessa forma. Portanto, os carcereiros habituaram-se a ver-nos todos os dias, né, ali frente a frente, a mandar a bola uns para os outros, né, que era o exercício que se fazia. Portanto, essa ficou armada.
mais complexo, mais, e talvez até mais, para nós, mais difícil, por os custos que podia ter, é que, portanto, havia um portão que tinha que ser arrebentado, que isso era uma evidência. Havia 2 portões, né? O carro tinha que passar por 2 portões, mas um de ferro, como de fortaleza, mas esse portão soubemos que estava aberto, fechava à noite e abria às 8 da manhã. Portanto, esse portão era o primeiro portão a sair do túnel da fuga. A grande questão que se punha era o que é que acontecia ao portão e ao carro, porque só havia 2 hipóteses, né? Ou o carro era espalmado no portão, ou o portão era derrubado por carro. Não havia outras as hipóteses. E até por acaso fui eu que resolvi esse problema, porque eu fui julgado em tribunal militar e o julgamento foram 4 ou 5 dias antes da fuga, né? Portanto, fui muitas vezes ao tribunal militar para ser interrogado por juízes. Portanto, passei ali muitas vezes ao portão e verifiquei que o portão tinha dois ferros, que entravam umas sapatas de cimento aí, talvez com 1 metro de altura, né? Portanto, estava uma resistência enorme ao portão, aliás, e depois ainda por cima tinha um outro ferro no sentido vertical. Se aliás se virem as fotografias, vê-se que esse ferro ficou intacto, mas reparou-se que, talvez por inércia, por os GNRs não quererem estar-se a amassar, nunca vi os portões, esses ferros estarem metidos no chão. Claro, podia haver, ou um GNR mais geloso pôr, né? Podia naquela altura ainda estar, mas eu passei ali muitas vezes, e nunca vi estar a meter os ferros no chão, o que fragilizava bastante o portão. Essa parte era um risco que só se podia, aliás, como toda a fuga, estava na nossa cabeça a resposta às interrogações, mas era uma fuga que só se sabia na hora quer dizer, a resposta àquelas questões só podiam ser confirmadas na hora da própria fuga. A coisa para nós podemos dizer, maior risco era a nossa vida, é que as famílias concentravam-se do lado de fora do portão. As famílias que vinham para as visitas concentravam-se do lado de fora do portão. E, portanto, era um risco o carro levar o portão e levar as famílias. E nós não podíamos dizer, vocês desafastem-se naquele dia. Isso era uma coisa que te dava. E foi talvez a parte mais longa e de maior risco, de ser maior risco. E tanto calculámos que a fuga tinha que ser a uma segunda-feira, tinha que ser às 9 da manhã. E porquê? Porque a visita era às 10 horas. Portanto, com grande probabilidade, era difícil que uma família às 9 horas viesse para ali. Mas não é só isso. A cadeia tinha, a grande parte dos presos eram trabalhadores, portanto as famílias eram também famílias de pessoas de trabalho, e a grande densidade de visitas era ao domingo. Portanto, à segunda-feira, a possibilidade de haver visitas eram coisas residuais, não é? Portanto, claro, podia haver uma pessoa que foi, mas portanto, mas nós nunca sabíamos quando é que íamos para o recreio. Umas vezes íamos às 9, outras vezes às 10, outras vezes às 11, o que tornava impossível marcar uma fuga às 9 da manhã, uma segunda-feira, não é? Mas com o tempo, não é? Nós fomos observando que no meio da regularidade havia uma regularidade. Isto é, a cadeia tinha uma escala e não podia deixar de ter, visto que, para o mesmo sítio, todos os recreios da cadeia passavam por ali. Portanto, eles tinham que ter uma escala. E, tanto verificou-se que havia uma certa regularidade. Tanto tempo voltava-se às 9, depois tanto tempo voltava-se às 10, e é por isso, mas, claro, sempre uma questão aleatória. E, portanto, marcou-se a fuga para o dia 4, de manhã, às 9 da manhã, avisou-se o Tereso, isto é, fez um sinal, combinou-se, assentou-se com o Cedo, que o Tereso tinha que preparar o carro, tinha que sabotar os carros da cadeia, né? E assim foi, assentou-se o dia. Então. E cada um já sabia as tarefas que tinha, portanto, o que é que abria portas, o que é que não é, como é que se entrava, etc, etc. Não? Só faltava tudo começar. Eis na véspera, quando já estava tudo assente, tudo com tarefas combinadas, há um camarada que, claro, já está aqui a falar, mas aquilo, como vais causar, que era uma noite terrível,
longuíssima, de enorme tensão, a gente não ia propriamente para uma festa, né? Portanto, as incógnitas eram muitas e uma delas era se morríamos ou não morríamos. Claro, a gente não ia para uma aventura, porque nós íamos fugir para voltar à luta e, portanto, a luta faz com a gente viva e não com a gente morta. Mas este risco era assumido, ainda que nos parecesse mínimo. Mas há um camarada que quase ao fim do dia teve um desabafo, que é vamos morrer todos. Vamos morrer todos. Aquilo não é uma coisa que se possa ouvir e que entra para um ouvido e sai pronto. Havia pelo menos um camarada que achava que íamos morrer todos. Né? Ele até usou a expressão vamos ficar todos como um paliteiro. Isto não, ainda por cima é um camarada dirigente de partido, sensato, altamente responsável e ponderado. Aquilo não é uma coisa que se pudesse ouvir. Havia pelo menos um, cada um que vai na cabeça de um, mas havia pelo menos um que pensava que íamos ser todos fuzilados. E, portanto, obrigou à discussão, à reavaliação. Passou-se tudo a pente firme, as hipóteses, e, portanto, ninguém podia dizer que não havia risco. Isso era uma coisa que só ia quem estivesse disposto a, porque ninguém era obrigado a fugir, mas esse risco tinha que ser assumido, Mas a nossa convicção é que se as coisas corressem à velocidade previsto que os GNRs, a perplexidade os paralisava. O absurdo até de entrarmos dentro de um carro nas barbas deles, portanto, e lá se assentou, manteve-se a fuga, o próprio camarada votou a favor da fuga, não sei se tiram da cabeça a ideia, mas não há dúvida que a fuga foi decidida por unanimidade, e pronto. E no dia logo, na segunda-feira de manhã, começou tudo a correr bem. Até como vejo, a gente levantou-se, aquilo, porque era um almoço, parecia que não entrava, não passava, Tanto aquilo, são horas de grande tensão, de grande incerteza e tal. Às 8h30, nós éramos avisados meia hora, prepara-se para o recreio. Começou tudo a bater certo. Veio o pequeno almoço às 7h e tal, às 8h30 prepara-se para o recreio, foi feito um sinal ao Terezo, que estava marcado. Ele foi preparar o carro, e verificou a nossa ida para o recreio. E de facto às 9 horas, mais ou menos, minuto, abriu-se a porta, lá fomos para um corredor, não é para acaso que o hino que Caxias é longos corredores, lá fomos assim, tipo fila indiana, que era o corredor, subia-se uma escada para o recreio, que é um fosso, uma espécie de um poço com muralhas, é mesmo um fosso, Tanto. E, portanto, ele foi tratar do carro. Nós posicionámos, como fazíamos todos os dias, nós éramos 10, só íamos fugir daqueles 10, 7, que o 13 já estava dentro, dos 8, o 13 já estava no carro. Então, ocupámos os nossos lugares, a bola, começámos a jogar, e quando não aparece o carro. E em vez do carro do 13, aparece o carro da polícia. Parece uma brigada da polícia com um carro, Quer dizer, o carro da polícia ficou no nosso meio. A primeira reação, a fuga foi descoberta. Porque à hora da fuga, devia aparecer o carro do 13, aparece um carro da polícia, aquilo, como se costuma dizer, ficámos sem pinta de sangue. Os peritos saíram do carro, começaram a correr connosco, acabou o recreio, mas houve ali estamos a falar de frações de segundo. Se eles tivessem descoberto a fuga, o comportamento não era aquele. Aquilo começava logo a malhar e portanto, não, vão fora, acabou o recreio e tal. E nós dissemos, não, temos direito a meia hora, o recreio ainda não acabou, daqui ninguém nos tira. Tem que sair, não sai. Houve ali uma discussão, sai, não sai, tem que sair, a gente dizia que não tinha que sair. E eles então, houve um compromisso, meteram-nos lá num buraco, e o que é que aconteceu? Naquela altura tinha havido muitas prisões, no Alentejo, no Estrela, aquelas vagas de prisões alentejanas, e meteram os alentejanos nas casas matas, que eram umas celas subterrâneas, que eram na zona onde nós estávamos, e portanto iam buscar camaradas para os interrogatórios. E para nós não sabermos quem ali estava preso, para não os vermos, metermos naquela coisa. Pronto, e assim foi. Eles levaram os presos, e recomeçou o recreio, só que tinha passado
um tempo precioso. Portanto, o Teresa teve que esperar que eles saíssem, né? Felizmente ele viu entrar o carro da polícia, não meteu lá o carro, né? Deixou sair a polícia e entrou o carro dele. Né? Só que o carro era uma bizarra, quase a largura do túnel, marcha atrás, tinha que ser um condutor muito perito, certamente num estado de nervosismo, como se deve calcular, e meteu o carro numa valeta. O túnel é conduzido por duas valetas. E nós a vermos o carro, o tempo a escoar, e o Teresa não conseguia tirar o carro da valeta. E, portanto, aquilo uma ansiedade, porque o tempo estava mesmo a acabar. E até foi o GNR e um outro rachado que ajudou o Teresa a tirar o carro. Portanto, o carro lá veio, ocupou o espaço, e para vocês verem, o espaço que ficou era tão pequeno que eu sentia a espingarda do GNR nas costas. Foi o GNR que me empurrou para o carro, porque estava encostado a ele. E então o Zé Magro disse golo, tanto, não é uma palavra que se usa no basquete, mas tanto, e abriram-se as duas portas. Só que nós, o carro, tínhamos visto o carro ao longe, o carro já nos parecia grande, mas ainda muito maior que era. Portanto, tivemos que ir 6 em Sardinha. Quer dizer, entramos, houve um camada que foi ao lado do 13, e os outros 6, assim, alternadamente, porque entrávamos em portas alternadas. Mesmo uns em cima, o desgraçado que ia no fim, lá vai aquele peso todo diferente. O carro ainda arrancou com as portas abertas, nem tempo houve de fechar as portas. Os GNRs, e além do mais, haviam 3 presos, um dos GNRs correu para a espingarda para os outros camaradas que não fugiam, mas os GNRs ficaram completamente atónitos. Depois, mais tarde, eles fizeram um estudo, nós ganhámos 7 segundos à reação do GNR. Nós demorámos 7 segundos a entrar no carro, 6 segundos a entrar no carro. E, portanto, houve ali, de facto, uma paralisia. Mesmo o próprio GNR, que estava à boca do túnel, com a espingarda na mão, dirigiu-se para o Teresa, para o carro, como que diz, bom, que isso é essa, O Teresa apontou-lhe o guarda-lamas, o GNR estatelou-se no chão, deixou cair a espingarda, pronto, e o carro arrancou a grande velocidade por o túnel abaixo, o GNR puxou a espingarda, começou a disparar, mas o túnel era em meia-lua, portanto, e assim pronto. Quando chegámos cá ao fim do túnel, era o grande problema, porque o carro não podia logo ir direito ao portão. O carro tinha que fazer, é a parte mais perigosa, digamos assim, que o carro tinha que fazer mais perto. Bom, vocês já viram os aviões que fazem-se à pista, portanto só assim, andam depois para embicar, porque o carro tinha que ganhar a velocidade para arrebentar com o portão. Portanto, era um carro pesado, portanto 5.000 kg, salvo erro, mas com aquela velocidade, e arrancou, parecia um bólido. Mas o que é curioso, o GNR conhecia o carro, não nos via, porque a gente nós íamos entrado, só conhecia o Teresa, ainda se levantou para abrir a porta, porque joguei com o Teresa ia sair, mas depois viu que o carro vinha a uma velocidade enorme, e teve o bom senso de saltar para o lado, e o carro arrebentou mesmo com o portão. Mas é curioso, só arrebentou com metade do portão. Só metade do portão, ficou intacto. Um bocado do carro, o outro é que foi para o ar. Quando a gente viu a ver a madeira ir para o ar, esta já está conseguida, porque era grande e corta, porque ali só havia 2 hipóteses. O carro arrebentava com o portão esmagava o carro. É o vidro do carro do passado, naquela altura já era tiros por todo lado, é fácil de ver, finalmente, aconteceria o que o camarada previa, ficávamos todos num palitário. Pronto, esse foi um momento de enorme confiança. Repara que a fuga, desde a entrada no carro até sair da cadeia, são 60 segundos. São 60 segundos. Portanto, isto desenvolve-se a uma velocidade estonteante. Mas, para quem vai fugir, 60 segundos é uma eternidade. Já nunca mais se via na rua. Então, depois havia a parte final. O carro tinha que percorrer até chegar à autoestrada, uma estrada que ladeia à cadeia.
E é uma coisa, 200 metros, não faço ideia. E era a parte, do ponto de vista mais perigosa, porquê? Porque os janeses, entretanto, concentraram-se nessa barreira e começaram a alvejar o carro. O carro foi atingido com 19 tiros, não é brincando, não é? E aliás aí é que se viu que era mesmo blindado, não é? Portanto, aquilo que era previsível, que o Salazar só andaria num carro blindado, mas só foi confirmado na altura. A única coisa que não era blindado eram as rodas. Mas, curiosamente, eles não podiam atingir as rodas porque a barreira vai assim na diagonal e depois cai a pique. Portanto, as rodas foram sempre cobertas por a barreira. O GNR que esteve mais perto do carro são 15 metros, o que é muito para uma arma de guerra. Nós nunca mais deixávamos de ver o forte. E o Zé Marques ia para o 13, carrega no acelerador, e o Trouxe dizia, mas o acelerador já está a fundo. Aquela ânsia de terminar bem, de conquistar a liberdade, de deixar ver a cadeia, que era, digamos, enquanto nós fôssemos GNRs a disparar, não havia segurança. Não é? Aquilo parecia que o carro não andava. Não é? O carro ficou todo arrebentado à frente. Não é? Onde o guarda-lamas praticamente ficou pendurado por um fio. Não é? Íamos para a estrada fora e as pessoas a apontar, como se a gente não soubesse que o guarda-lamas ia arrastando para a estrada, as pessoas a chamar a atenção, pá, né? E a gente assim, obrigado, e tal, né? Então, e assim fomos para a estrada fora, né? Para espanto das pessoas a ver um balde daqueles, né? A arrastar-se pelo chão. Entretanto, eles correram para a garagem, os carros tinham sido sabotados, né? Portanto, tentaram pôr os carros a funcionar, os carros tinham sido sabotados por 13, né? E correram para a autoestrada, de espingarda em punho, apreenderam vários carros, puseram as pessoas na rua, nacionalizaram os carros, né, e foram atrás de nós, só que não sabiam para onde é que a gente tinha ido, até por acaso foram em sentido completamente contrário, não lhes passou pela cabeça que nós viéssemos para Lisboa, acharam que o mais normal era ir para Queluz, né? Portanto foram no sentido oposto, também não estava muito naquela altura, à velocidade que ia o carro, já nós estávamos bastante longe e tal, e é uma coisa, digamos, que nunca mais se esquece na vida, né? Porque pelos riscos que tinha, mas também pela alegria de se ter conquistado a liberdade e voltar à luta. Cada fio de vontade são 2 braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são 2 braços e cada braço